Seja bem-vindo à aula de hoje que se chama Furando a Bolha do Algoritmo. Na aula passada já tivemos uma introdução sobre como que o algoritmo funciona, como que ele trabalha de maneira independente, mas você tem o dever e a missão de conseguir furar essa bolha para que ele trabalhe por você de maneira orgânica, tudo bem? Então vamos lá. A aula de hoje se chama Furando a Bolha do Algoritmo. E nós vamos furar essa bolha do algoritmo utilizando a ferramenta que ele propõe para o cliente e que ela serve também para você que é dono dessa loja. Então se você está começando dentro do iFood e não entendeu que você precisa estar ligado dentro do aplicativo do cliente, você já está um passo atrás. Então volta para o final da fila e assiste as outras aulas que já foram gravadas, ok? Então vamos lá. Dentro desse termo de busca, o iFood ele sugere duas coisas principais. A primeira delas é a loja, ok? Como assim a loja? Na hora que o cliente procura alguma coisa lá dentro o iFood ele procura se aquela pesquisa ela consegue estar conectada com alguma loja. Ou seja, se ele procurou macarrão, ele primeiro vai buscar se existe alguma loja chamada macarrão para poder entregar para esse cliente, porque o primeiro critério para o iFood é saber se o cliente não está procurando uma loja em específico. Então, se o cliente digita macarrão ou se ele digita hambúrguer, o iFood vai sugerir primeiro uma loja que possua esse nome. Então, se você ainda está apegado muito emocionalmente, sentimentalmente a um nome que por alguma razão ele simboliza alguma coisa para você, você precisa decidir se você quer ganhar dinheiro no iFood ou se você quer fazer com que a sua marca seja vista e aquele nome seja validado de alguma forma. O local certo para validar a tua marca não é dentro do iFood. Dentro do iFood, marca validada vende muito, mas você valida a sua marca lá fora, ok? Qual que é o segundo item dentro dos termos de busca? Na verdade, o segundo item é exatamente os itens, tá bom? Se o iFood não encontra nenhuma loja com a palavra macarrão, ele vai procurar itens que possuam o nome de macarrão. Então, se você, dentro dos teus itens, colocou o teu cardápio, na verdade, como um cardápio descritivo de produtos, você já fica um passo atrás aqui e você não consegue fazer essa conexão dentro desses termos de pesquisa. Erro muito comum. Por exemplo, você vende lá um açaí e você coloca lá assim, ó, tamanho grande. E aí quando você coloca o tamanho grande, você está sendo claro para o cliente que está dentro do teu cardápio. Mas isso aqui é uma estratégia para topo de funil. O topo do funil é aquele cliente que ainda não entrou dentro da tua loja, ok? O cliente que está fora da tua loja, ele está no topo do funil. O cliente que está dentro da tua loja está no meio do funil. O cliente que começa a colocar na sacola está mais no fundo do funil. O cliente que compra chegou no fundo do funil e efetuou a venda. Então, se você coloca dentro da descrição do teu item, que na verdade você está vendendo um açaí tamanho grande, você coloca somente tamanho grande, você está perdendo a oportunidade de ser conectado com os itens na hora do termo de pesquisa. Por que que você, ao invés de colocar tamanho grande, isso para qualquer outra coisa, você não coloca, por exemplo, né, um copo de açaí grande? Que existe uma probabilidade muito maior de ser encontrado dentro da indexação da palavra copo de açaí do que somente tamanho grande. Conseguiu entender como que as coisas funcionam? Então vamos seguir um pouco mais a aula. Essa ferramenta serve para fazer com que o motor de busca sugira o seu produto, mas ele começa sugerindo a sua loja. Se ele não encontra a sua loja porque você se apegou demais sentimentalmente no nome dela e não fez com que ela fosse encontrada no motor de busca, ele ainda te dá uma segunda oportunidade, que é você ser encontrado dentro dos teus itens. E se você não faz esse trabalho, obviamente você vai ficando um pouco mais para trás. Não é sobre o que você vende, mas o que as pessoas pesquisam. Não interessa se você faz o melhor talharim ao vivo. As chances de que o talharim seja procurado lá dentro é um pouco menor do que uma pessoa que procura uma massa artesanal. Entendeu? Conseguiu assimilar? Então você precisa colocar dentro dos teus itens as palavras que possam ser procuradas nos termos de pesquisa, loja e itens. As pessoas escrevem de forma simples. Quanto mais complexo for os itens do teu cardápio, quanto mais difíceis forem as tuas palavras, se você for vender uma almôndega e você utilizar a palavra polpetone ou uma polpeta dentro dessa estratégia de furar a bolha do algoritmo para você ser encontrado, tuas chances vão ser reduzidas. Todo desejo precisa de uma solução. Então, quando você olhar para os termos de busca do iFood, você precisa entender que todo desejo precisa de uma solução.
Ok? Então é óbvio que a solução ela vai ser primeiro procurada e ela precisa ser encontrada para você. A gente já vai falar mais uma coisinha muito importante sobre a estratégia de você utilizar os termos de busca, porque ele também utiliza um critério de relevância que não é somente as tuas palavras, tá bom? Na verdade, vamos falar, também tem a ver com o teu desempenho. Quando ele for encontrar essas lojas, se existirem duas lojas com o mesmo nome, ele vai utilizar os critérios de desempenho, quais foram as experiências do cliente para poder decidir qual dessas lojas vai aparecer primeiro, qual que vai aparecer segundo, ok? A solução, obviamente, está dentro do seu cardápio, então se todo desejo precisa de uma solução e o cliente coloca exatamente o desejo dele nos termos de busca, a solução estando dentro do seu cardápio, iFood sugerindo para ele significa mais visita e, obviamente, mais vendas. Quem tem a solução se conecta. Se eu pesquisei algo, eu tenho a solução, principalmente se essa solução for sugerida pelo iFood. Essa aula é uma aula rápida, prática, é uma aula para você conseguir abrir a sua mente, para você entender que a ferramenta ela trabalha para o cliente, mas ela também trabalha para você, ok? Vamos dar mais um exemplo aqui bem claro. Se uma pessoa vende uma marmita, ou ela vende feijoada, ou ela vende espeto, ou ela vende qualquer outra coisa, mas o cardápio dela é um cardápio descritivo e não um cardápio sugestivo para termos de busca, e ela coloca, por exemplo, assim, um bife acebolado. Existe chance de alguém pesquisar bife acebolado? Obviamente que sim, existe muito essa chance de ser procurado bife acebolado. Mas como que a gente amplia esse nosso leque? Quando a gente, ao invés de colocar somente um bife acebolado, a gente coloca que ele é um almoço na descrição. Isso aqui é o teu item. Almoço completo. Ou, já pulando já as etapas, feijoada completa. Ou açaí para 2 pessoas. Agora vamos lá. Se você vende, por exemplo, um frango à milanesa, e esse frango à milanesa, ele é já, obviamente, um prato que ele é pesquisado e ele tem muita chance de ser procurado e encontrado dentro dos termos de pesquisa, ao invés de você colocar isso somente dentro da sua descrição, você pode criar categorias para os seus itens. Então, se você tem um cardápio aberto e você não divide ele em categorias, você diminui a tua chance de ser encontrado dentro dos termos de busca, os termos de pesquisa. Então, se você vende espetos assados de frango, então você cria uma categoria chamada assados de frango. E não somente deixar esse produto solto e avulso dentro do teu cardápio, porque a tua categoria é o que se conecta com os teus itens e não somente a descrição do teu produto. Então, se você conseguiu entender isso, nós estamos aqui lidando, na verdade, com aulas rápidas e práticas, por isso que ela está muito acelerada. Você conseguiu entender isso, você já está um passo à frente dos teus concorrentes que ainda não entenderam isso, e principalmente se você está começando, você não precisa levar tanto tempo para poder contar com aquela visibilidade escalonada que o iFood faz, ok? Lembrando que, mesmo que você utilize essas palavras, ele ainda vai utilizar outros critérios. Então esteja sempre de olho em tudo dentro da sua operação. Suas avaliações, seu tempo de entrega e tudo mais. Se essa aula foi interessante para você, deixa um comentário aqui embaixo e tamo junto. Até a próxima aula.